Amém. Vamos todos nós abrir as nossas Bíblias em Isaías capítulo 8, a princípio, por favor. O tema da pregação de hoje é pedra de tropeço. Quem é a pedra de tropeço? Conhecida como... Qual é o nome da pedra de tropeço? A pedra de angular. Pedro o quê? Isaías 8, Isaías capítulo 8. É sempre uma grande honra poder estar aqui e pregar a palavra de Deus. Eu oro a Deus para que Ele esteja à frente desta pregação e que seja Ele falando, não eu. Separei essa mensagem porque considero importante que a gente entenda o que significa, por que existe e por que é falada a pedra de tropeço na Bíblia. E aí a gente começa ali em Isaías 8, capítulo 8, versículo 13 ao 15, que diz: Ao Senhor dos Exércitos, a Ele santificai, e seja Ele o vosso temor, e seja Ele o vosso assombro. Então Ele vos será por santuário, mas servirá de pedra de tropeço e rocha de escândalo às duas casas de Israel, por armadilha e laço aos moradores de Jerusalém. E muitos entre eles tropeçarão e cairão, e serão quebrantados, enlaçados e presos. Então aqui está falando da pedra de tropeço, servirá de pedra de tropeço, né? No caso, alguém que é o Senhor dos Exércitos, servirá de pedra de tropeço para muitos, inclusive para aqueles ditos filhos da promessa, filhos da genealogia ali, de Abraão, na carne. Para ele serviria de pedra de tropeço, e assim é para muitos. Vamos abrir lá em Ezequiel, por favor, também. Então a gente lemos aqui juntos que a pedra de tropeço é o Senhor dos Exércitos. Mais à frente a gente vai entender quem é esta pedra de tropeço mais precisamente. Em Ezequiel 33, capítulo 33 diz, versículo 11. Vou esperar os irmãos chegarem lá. Então a gente estava em Isaías falando sobre quem seria a pedra de tropeço e qual era a função dela. Na verdade não é a função dela, acaba servindo como pedra de tropeço para muitos, que é aquele povo de Israel, dois povos, duas casas de Israel. Em Ezequiel 33, 11 diz: Dize-lhes, vivo eu, diz o Senhor Deus, que não tenho prazer na morte do ímpio, mas em que o ímpio se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos dos vossos maus caminhos. Pois por que razão morreríeis, ó casa de Israel? Tu, pois, filho do homem, diz aos filhos do teu povo: a justiça do justo não o livrará no dia da sua transgressão. E quanto à impiedade, do ímpio não cairá por ela, no dia que se converter da sua impiedade. Nem o justo poderá viver pela sua justiça no dia que pecar. Quando disser ao justo que certamente viverá, e ele, confiando na sua justiça, praticará a iniquidade, não virão à memória toda a sua justiça, mas na sua iniquidade que pratica, ele morrerá. Quando eu também disser ao ímpio, certamente morrerás, se ele se converter do seu pecado e praticar juízo e justiça, restituindo esse ímpio o penhor, indenizando o que furtou, andando nos estatutos da vida e não praticando iniquidade, certamente viverá, não morrerá. De todos os seus pecados que cometeu, não se terá memória contra ele. Juízo e justiça fez, certamente viverá. Todavia, os filhos do teu povo dizem: não é justo o caminho do Senhor. Mas o próprio caminho deles é que não é justo. Desviando-se o justo da sua justiça e praticando iniquidade, morrerá nela. E convertendo-se o ímpio da sua impiedade e praticando juízo e justiça, ele viverá por eles. Todavia vós dizeis: não é justo o caminho do Senhor. Julgar-vos-ei a cada um conforme os seus caminhos, ó casa de Israel. Então, o que é que Deus está dizendo aí? É uma pregação um pouco escola bíblica também, né? Enfim, o que está dizendo aí? Que quando o justo cometer algum pecado, o que vai vir à memória não é todas as obras de justiça que ele fez, mas o pecado que cometeu. E quando o iníquo se converter, o iníquo se converter da sua iniquidade e se afastar e praticar juízo e justiça, certamente viverá. Por que o povo de Israel estava dizendo ainda assim que não é justo o caminho, o que o Senhor declarou, o caminho do Senhor? Por quê? Porque é óbvio
que é impossível que eu faça o bem e não cometa mais pecado. Então, se vai vir à minha memória, se eu sou justo, vamos lá, eu pratiquei justiça o dia inteiro, hoje o dia inteiro estou fazendo certo lá. Se na hora do juízo vai vir à minha mente o que eu fiz de errado, e é lógico que eu não consigo parar de errar, eu nunca vou ser justificado, porque eu não tenho como parar de pecar. O povo de Israel naquele tempo já tinha entendido isso e declarou: não é justo o caminho do Senhor. Mas é justo o caminho do Senhor. Eles falaram que não é justo porque eles não conseguiriam. O que eles não estavam entendendo, o que eles não estavam tendo fé para entender, é que precisariam então de um Salvador. Alguns daquele tempo entenderam. Abraão, por exemplo, Daniel, Davi, eles entenderam que pelas próprias obras eles não seriam justificados. Então eles precisariam ser justificados por uma outra pessoa. Quem é essa outra pessoa? A pedra de tropeço. A pedra de tropeço, para uns, é uma pedra de tropeço, para outros, uma pedra de salvação. Conforme a gente leu, a gente conversando hoje sobre em Apocalipse, no capítulo 22, a gente entendeu que existia ali nos tempos de Moisés dando água a partir de uma pedra em dois momentos diferentes. Então, no primeiro momento, ele fala a pedra, e a pedra dá água para o povo. No segundo momento, ele fere a pedra. E aí, por isso, por ter ferido a pedra, nem ele e nem Arão entram na terra prometida, porque eles ali fizeram maldade frente ao povo de Israel, não dando honra a Deus. Então eles feriram a pedra e não entraram na terra prometida. Chegaram bem próximo. Moisés chega a ver a terra prometida. Ele sobe no alto monte, vê a terra prometida e morre ali. E ninguém sabe até onde ele foi sepultado. Até hoje é onde ele foi sepultado. Interessante isso. A Bíblia faz questão de dizer isso tudo para a gente. Então, serviu de pedra de tropeço para uns. Nesse caso, simbolicamente, porque obviamente Moisés e Arão estão salvos, estão com Deus já no céu, já há muito tempo esperando tudo ser cumprido. Mas, para que a gente entenda que existe uma pedra de tropeço, e esta mesma pedra de tropeço também é a que dá a água da vida. Se for depender da minha própria justiça, de eu fazer juízo e justiça com as minhas próprias capacidades, das minhas próprias obras, lê aí que ele fala o seguinte, vou subir aqui no versículo 11, e convertei-vos dos vossos maus caminhos, pois por que razão morreríeis, ó casa de Israel? Então lá em Jonas, quando ele fala dos maus caminhos, se tornar das suas más obras, dos seus maus caminhos, ele está falando que isso é uma obra. Essa obra, os maus caminhos, se a gente entender que os maus caminhos são de não crer em Deus, beleza, a gente pode entender dessa maneira. Mas se a gente entender que os maus caminhos é de praticar o pecado, isso sim é uma obra, dito lá em Jonas, por exemplo. Jonas capítulo 3, eu não estava planejando falar em Jonas não, mas eu vou ler lá rapidinho. Em Jonas capítulo 3, a gente vai entender o que eu estou querendo dizer quando fala de obras. Deixa eu achar Jonas aqui, só um segundito, achei. Jonas capítulo 3, no versículo 10, fala o seguinte: e Deus viu as obras deles como se converteram no seu mau caminho. Então, as obras desses homens foi se converter no seu mau caminho. Beleza. Eu não vou avançar muito nisso, porque eu vou acabar entrando na próxima temática que eu quero falar. Pronto. Entendemos então que se converter o seu mau caminho é uma obra. Quando a gente fala de salvação, a gente não fala do que a gente precisa fazer quanto obra, a gente fala de crer para sermos salvos. Entretanto, Deus está deixando claro aqui que se você quiser ser salvo por suas próprias obras, devemos praticar apenas juízo e justiça. E se eu cometer qualquer pecado, vai vir à minha mente na hora do juízo final o pecado que eu cometi, e não o juízo e a justiça que eu fiz durante todo esse tempo. Então, é possível algum de nós sermos salvos pelas nossas próprias obras? Não. Óbvio que não, porque ninguém consegue deixar de pecar. Enfim, em Lucas 3, versículo 4 e 5. Então a gente já entendeu quem é a pedra de tropeço, o Senhor dos Exércitos, Ele veio, falou por que ele é a pedra de tropeço, porque ele fez o juízo e a justiça, e ele falou o que é justo, e falou que para aquele que quer entrar no céu, ganhar a vida eterna pelas suas próprias forças,
Conforme Jesus Cristo fala, os homens empregam força para ganhar o reino dos céus. Aqueles que quiserem ganhar com as próprias forças vão acabar perecendo, porque vão depender das suas próprias obras, e nossas obras não são justas. Então, ele é a própria pedra de tropeço. Conforme a gente leu lá em Isaías, ele serve de pedra de tropeço. Lucas 3, versículo 4 diz: segundo o que está escrito no livro das palavras do profeta Isaías, que diz: vós que clamam no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas, todo vale se encherá e se abaixará, todo monte outeiro, e o que é tortuoso se endireitará, e os caminhos escabrosos se aplanarão. Então aqui está falando de quem? Quem é este Senhor para quem João está preparando o caminho para ele vir? O Senhor Jesus Cristo. João endireitou o caminho para o Senhor Jesus Cristo chegar. O que João fez então? Ele vem preparando o caminho, endireitando as veredas, enchendo todo o vale, enchendo com a vinda do Senhor Jesus Cristo, se abaixará todo o monte outeiro, que é tortuoso se endireitará, os caminhos escabrosos se aplanarão, por conta da vinda do Senhor Jesus Cristo. E João está deixando tudo isso preparado para que a gente possa olhar e reconhecer quem é este que está vindo após ele. Então esse é o seu endireitar de João. E ele vai falar para as pessoas: aquele que roubava, não roube mais; aquele que se contente com o seu próprio soldo, não queira mais do que está. Então ele está endireitando o caminho, está mostrando o que é o certo que se faz, conforme o próprio Deus falou em cima ali em Ezequiel, por exemplo, como a gente leu. Aquele que quer ir para o céu, faça justiça e vai para o céu. Se entretanto pecar, virar à memória o pecado. Então o que João está fazendo? Está preparando o caminho do Senhor, está mostrando: você quer ir para o céu? Faça tudo certo, mas fica atento, que está vindo aí o Salvador. Faz tudo certo, mas está vindo o Salvador. Endireite os seus caminhos, está vindo o Salvador, Jesus Cristo. Mateus 5,17, por favor. Amém. Então, a gente tem aqui em Mateus 5,17 a 19 o seguinte: não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim destruir, mas cumprir. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio jamais passará da lei, sem que tudo seja cumprido. Qualquer, pois, que violar um destes mandamentos, por menor que seja, e assim ensinar aos homens, será chamado menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Em Isaías 8, 19 e 20. Enquanto vocês vão abrindo lá, eu vou... Na verdade, não abre lá não, deixa aí mesmo que em Mateus 5, porque a gente vai voltar para ele. Eu vou ler Isaías 8, 19 e 20 para a gente. Diz o seguinte: quando, pois, vos disserem, consultai os que têm espíritos familiares e os adivinhos que chilreiam e murmuram, porventura não consultará o povo a seu Deus? A favor dos vivos, consultar-se-á aos mortos? À lei e ao testemunho. Sejam falar segundo esta palavra, é porque não há luz neles. Então, o que a gente tinha lido em cima? Que nenhum tio ou um jota passará da lei sem que tudo seja cumprido. E que a gente não deve consultar nada para além da palavra de Deus. Nada para além da palavra de Deus. Tudo que era para ter sido revelado já foi revelado pelos seus profetas, pelos seus apóstolos, pelo próprio Jesus Cristo, pelo Espírito Santo através destes homens. Foi tudo completo. No final do livro de Apocalipse é concluído as palavras de Deus. Não tem mais nada para vir por agora. Quando a gente chegou lá hoje, lendo no capítulo 22, bem no finalzinho, vou ler lá só para poder lembrar aos irmãos o que a gente estudou hoje de manhã. Em Apocalipse capítulo 22, nos versículos finais 18, 19, ele fala o seguinte: porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, que se 22, 18, 19, se alguém acrescentar a estas coisas, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. E se alguém tirar quaisquer das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte do livro da vida da cidade santa das coisas que estão escritas neste livro. Então, para fechar este livro, que se chama Bíblia, o livro mais vendido do mundo, Deus colocou aqui essas últimas palavras: se alguém tirar ou pôr qualquer coisa, vai ser real do mais duro juízo. Vai vir todas as pragas do livro desta profecia. Então, beleza. Então, entendemos que como a gente vai entender, reconhecer quem é a pedra de tropeço, qual é a palavra de Deus, o que Deus realmente quer e espera de nós, lendo a Bíblia. Está muito claro para a gente isso. Está claro também quem é a pedra de tropeço, que é o próprio Jesus Cristo, que é o Senhor dos Exércitos, que
Veio para mostrar-nos que nós não somos capazes de cumprir toda a justiça de Deus, se quisermos ir para o céu pelas nossas próprias obras. Bom, beleza. Então, continuando lá no versículo 20 de Mateus 5, entendemos então de onde que a gente tira as nossas doutrinas, de onde que a gente tira o conhecimento de Deus? Da palavra de Deus, da Bíblia. É lá que a gente... Então, se o pastor Francisco levantar aqui e começar a falar assim, eu tenho uma revelação para os irmãos, eu estou vendo, Jesus Cristo falou comigo que agora todos os homens devem ter a barba rapada, porque senão não vai estar sendo abençoado por Deus se tiver barba. Ele está falando do próprio coração. Isso não está escrito na Bíblia, muito pelo contrário. A gente deve crer nesta palavra? Não está escrito na Bíblia. A gente confronta através da palavra de Deus. Estou falando do pastor Francisco. E um argumento simples, porque estou dando base para poder falar de outros pastores que estão aí por fora falando um monte de asneira. Por exemplo, uma delas que eu ouvi foi a seguinte, depois eu vou voltar nesse texto. Num ambiente profético, o que você declara se torna decreto. Eu sabia que o pastor Francisco ia rir. Ai, gente. Então, a gente está aqui no ambiente profético. O que é isso? Alguém está falando profecias de Deus, né? Eu estou aqui falando de profecias de Deus, as coisas que hão de vir ainda, que Deus já falou que iriam vir. Tudo que eu declarar, então se eu falar assim, eu declaro que a Kombi vai se tornar uma Ferrari hoje. Isso se tornou um decreto. Vai se cumprir, definitivamente. O que é uma grande mentira, uma grande besteira. Na verdade, não é uma grande besteira, é uma grande heresia. É uma grande heresia onde os falsos profetas se utilizam para poder prender e levar em cativo a mente das ovelhas perdidas, das pessoas fracas que não procuram conhecer a palavra de Deus, não procuram conhecer e acabam tropeçando na pedra de tropeço, que é Jesus Cristo, que a gente conhece hoje através da palavra de Deus. Como a gente vai conhecer Jesus Cristo, que Ele nos falou, nos revelou, lendo a palavra de Deus? Hoje o pastor Francisco usou um outro exemplo, que foi, quando ele era mais jovem, as pessoas falavam, você quer ouvir a palavra de Deus? Abre a Bíblia em qualquer lugar aí, e beleza, a pessoa provavelmente falou em um outro contexto, mas o pastor Francisco, na sua sabedoria que Deus lhe proveu, entendeu que ele realmente consegue sabedoria de Deus, ouvir a Jesus Cristo, se ele abrir a Bíblia dele. E assim ele fez, e o pastor Francisco já leu a Bíblia mais de 30 vezes, 28, 29 vezes, completas. Eu tenho aqui anotado. Eu tenho aqui anotado. Meu fiscal de Bíblia. Exatamente. Então ele leu a Bíblia faz muito tempo. Lê a Bíblia faz muito tempo. E ele ouve a palavra de Deus há muito tempo e busca ela todos os dias da sua vida. Todos os dias. E quando a gente tem um tema na cabeça que a gente quer estudar, que a gente quer se aprofundar, o pastor Francisco fica em cima daquele tema. Ele lê a Bíblia toda, ele passa para frente, passa para trás, aí nem contabiliza, nesse caso, a leitura completa. Porque ele está lendo ali um tema. Ele não fica ali procurando, não, eu li isso aqui, eu vou montando, daqui a pouco eu vou vendo. Que se fosse assim, seria muito mais vezes. Porque ele fica estudando a Bíblia. Enfim, então ele busca conhecer de fato a palavra de Deus. E assim nós devemos ser. Vocês querem ouvir o que Jesus Cristo fala? Vocês querem ouvir Deus falando com vocês diretamente? Está tudo aqui. Amém. Na Bíblia. Está impresso. Deus teve todo o trabalho de preservar as palavras dele escritas para nós, traduzidas em português, segundo a sabedoria e poder de Deus. E está aqui. Quer conhecer, quer saber o que Jesus Cristo falou? Está aqui. Alguém vir e falar para você. Eu estava ouvindo essa pregação porque eu estava querendo ajudar uma irmã em Cristo a achar o que essa igreja fala sobre a salvação. Não consegui achar, porque eles não falam nada sobre a salvação, na verdade, né? Você pode procurar lá texto após vídeo após vídeo, não acha nada sobre a salvação. E eu estava ouvindo,
E é tanta heresia que é falada que fica até difícil de ouvir até o final, sinceramente. É coisa como assim, por exemplo, eu peguei aqui no texto, porque, isso aqui é o versículo 20 que a gente vai ler agora. Porque vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. E aí o cara começa a inventar, não falou isso não, tá, gente? Agora eu vou só ilustrar o que é feito por esse tipo de pregador / coach que está por aí. Então ele vai dizer assim, porque se você perceber, as portas de ouro, elas têm uma abertura com uma chave cilíndrica que só abre a partir das suas palavras que são esféricas, ou seja, você tem que estar proferindo aquelas coisas de uma forma a pensar a esfera que elas vão retornando para você, à medida que você vai falando, ela vai retornando, vai falando, vai retornando, vai falando, vai retornando. É mais ou menos assim que os caras inventam, eles inventam coisas no texto que não tem. Você vai ouvindo, o cara daqui a pouco está falando uma coisa que não tem nada a ver com a Bíblia. Na verdade, ele começou a ler uma Bíblia, já que não é a ACF, por exemplo, no Brasil, uma NVI da vida. E aí, ele, a partir desse texto, ele já começa a inventar coisas da própria cabeça dele, que não tem lugar nenhum. Tem esses seminários, essa galera que estuda para pregar, eles estudam textos coisas já faladas por outras pessoas, muitas vezes pelos próprios judeus, que vai falar lá que não existe inferno. Por exemplo, é um terreno lá em Israel que você tem, conforme eu já ouvi judeus, rabinos, né, que falam, por exemplo, que já esteve no inferno várias vezes, que é um lugar lá em Israel. Pô, entendeu? Então, assim, eles vão tirando essas coisas da própria cabeça, da tradição judaica, enquanto que ele não lê nada do que está escrito na Bíblia, porque se você ler lá em 1 Timóteo, ele fala para não dar atenção às fábulas judaicas. Aí você cai nas fábulas judaicas e fica regurgitando esse troço para torto e direito para todos os lados. Então, continuando lá no versículo 20. Porque vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Ouviste que foi dito aos antigos, não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo. Eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo se encolerizar contra seu irmão será réu de juízo, e qualquer que disser a seu irmão raca será réu do sinédrio, e qualquer que lhe disser louco será réu do fogo do inferno. Presta atenção, que aí está falando dos irmãos, né? Não está falando das pessoas de fora não, tá? Está falando de irmão para irmão. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta e vai reconciliar-te primeiro com teu irmão, e depois vem e apresenta a tua oferta. Pronto. Só nesse texto, versículo 23 e 24, já cairia, aqueles que dizem que a salvação é pelas obras, já cairia 80% deles. Eu não sei vocês, mas eu ouço as histórias dessas igrejas, da galera que frequenta essas igrejas. Gente, contenda, tramóia o tempo todo. É um apontando para o outro o tempo todo. Porque o que acontece, né? Como eu quero ser salvo pelas minhas obras, eu tenho que estar bem, né? De obra, né? Então o que eu faço? Eu não melhoro as minhas obras. Já seria impossível. Eu ataco a obra do outro. Entendeu? Então assim, olha, tudo bem, eu xingo lá na rua, eu falo meus palavrões, mas o irmão ali, tá traindo a irmã, hein? Aquele ali tá brabo, eu não tô tão mal assim. Então, o que é óbvio, porque ninguém consegue viver sem pecar. Então, o que é mais fácil? Vou atacar a obra do outro, né? Mas aqui já teria caído a grande maioria. Inclusive, uma das coisas que eu ouço os pastores pregando para tentar manter os irmãos, os membros, não os irmãos, porque não são necessariamente meus irmãos, mas os membros nas suas igrejas você não tem que olhar para o homem que está ali na igreja. Todas as igrejas são imperfeitas, não tem nenhuma igreja perfeita. Você ficar tentando, senão as pessoas ficam pulando de igreja em igreja, arrumam confusão aqui, acham uma coisa ruim ali, vai para outra igreja, porque ninguém se sustenta em igreja nenhuma. Porque todo mundo é pecador, né? Óbvio. Então, isso aqui, pronto, teria caído já 80% de todos os membros de todas as igrejas. O céu estaria com 20 pessoas, né? Talvez só Jesus nesse caso. Talvez não, com certeza só Jesus Cristo, né? Nesse caso. Enfim. Então, continuando ali no versículo 25.
Concilia-te depressa com o teu adversário enquanto estás no caminho com ele, para que nada aconteça que o adversário te entregue ao juiz, o juiz te entregue ao oficial e te lance na prisão. Em verdade te digo que de maneira nenhuma sairás dali enquanto não pagares o último centavo. Ouviste que foi dito aos antigos? Não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Portanto, se o teu olho direito te escandalizar, arranca-o e atira-o para longe de ti, pois te é melhor que se perca um dos teus membros do que seja todo o seu corpo lançado no inferno. Só para deixar claro, a gente vai chegar no final desse capítulo aqui, e aí eu vou finalizar o que quer dizer esse capítulo que o pastor Francisco sempre fala para a gente. Mas eu ouvi um vídeo no TikTok, não sei se vocês sabem, que essa questão de ideologias tem aumentado, tem ganhado espaço e tem atravessado fronteiras, né? Então agora eu vi uma mulher que vocês vão achar muito legal essa, que ela se identifica com cego. Ela se identifica com cego. E esta mulher, vocês creiam no que ela... Bom, eu não sei também porque não sei a veracidade desses vídeos, né? Ela se cegou. Ela tirou a própria visão. Esta mulher cegou aos próprios olhos. Irreversível. Nunca mais vai enxergar. Porque ela se identificava com alguém cego. Aqui Jesus Cristo está mostrando para a gente que é impossível que a gente não peque. Não está falando literalmente arranca teu olho. Ele está dizendo, se teu olho te escandalizar, arranca ou atira longe, porque é melhor perder um dos seus olhos do que ir para o inferno, porque o teu corpo para o inferno. Ele está dizendo assim, é impossível que vocês não pequem, porque nossos olhos escandalizam a gente o tempo todo. Então, vocês não querem ir para o inferno, não é? Ele é a pedra de tropeço, ele está mostrando que é impossível que a gente não pare de pecar. É isso que ele está querendo mostrar e ilustrar para a gente. É impossível que você não peque, mas aí você não vai ter que arrancar o olho. Você vai ter que arrancar o olho, a orelha, o nariz, a boca, a cabeça, o cérebro, a mão, o pé, vai ter que arrancar tudo, se você não quer mais pecar. É isso que ele está dizendo. Que nós somos pecadores. Se a gente tiver um olho, a gente vai pecar. Se a gente tiver uma boca, a gente vai pecar. Se a gente tiver um nariz, a gente vai pecar. Se a gente não tiver membro nenhum, a gente vai pecar. Amém. Ele continua. E se a tua mão direita te escandalizar, corta e atira-a para longe de ti, porque te é melhor que um dos teus membros se perca, do que seja todo o teu corpo lançado no inferno. Também foi dito, qualquer que deixar a sua mulher, dê-lhe carta de divórcio. Eu, porém, vos digo que qualquer que repudiar a sua mulher, a não ser por causa de fornicação, faz que ela cometa adultério, e qualquer que casar com a repudiada comete adultério. Outro sim, ouviste que foi dito aos antigos, não perjurarás, mas cumprirás os teus juramentos ao Senhor. Eu, porém, vos digo que de maneira nenhuma jureis, nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é os cabelos dos seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei, nem jurarás pela tua cabeça, porque não pode tornar um cabelo branco ou preto. Seja, porém, o vosso falar, sim, sim, não, não, porque o que passa disto é procedente do mal. Ouviste que foi dito, olho por olho, dente por dente? Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal, mas se qualquer te bater na face direita, oferece-lhe também a outra, e ao que quiser pleitear contigo, tirar-te a túnica, larga-lhe também a capa, e se qualquer te obrigar a caminhar 1 milha, vai com ele 2. Jesus Cristo fez isso, tá? Quando ele estava lá com os discípulos, no final do capítulo do Evangelho, né? E eles não estavam crendo em Jesus Cristo, que falou, aquele que foi morto, né? Estava falando que ia ser grande, o grande rei, e eles falaram, Jesus fez como se fosse para mais longe, e ele falou, vamos até ali, e ele foi junto, foi até onde ele queria lá, e foi e abriu os textos para eles, e se revelou para eles, enfim, só para lembrar de que Jesus Cristo, ele é perfeito mesmo, né? Ele... Exatamente, é impossível para mim, para ele não. Dá a quem te pedir, não te desvies daquele que quiser tomar emprestado de ti. Ouviste que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo? Eu, porém, vos digo, amai a vossos inimigos, bendizeis que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus. Porque faz que o seu sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Pois se amardes que vos amam, que galardão tendes? Não faz os publicanos também o mesmo?
E se saudardes unicamente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não faz os publicanos também assim? Sedes vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Então, se vocês dizem que são filhos de Deus, se vocês dizem que são salvos, que são de Israel, que são filhos que vão reinar em Jerusalém com Jesus Cristo, sejam perfeitos, porque vosso Pai é perfeito, e Jesus Cristo é Deus, e Ele é perfeito, e é o que o pastor Francisco sempre diz: se você quer ganhar a sua salvação por suas obras, então seja perfeito, porque senão você vai tropeçar na pedra de tropeço, que é Jesus Cristo, que é perfeito, o único perfeito, que veio como homem, e passou pelas mesmas coisas que nós, mas sem pecado. Ele é a pedra de tropeço. E aí, depois em Marcos capítulo 10, versículo 17 até o 25, é dito o seguinte: e pondo-se a caminho, correu para ele um homem, o qual se ajoelhou diante dele e lhe perguntou: ó mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus lhe disse: por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Tu sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falsos testemunhos, não defraudarás alguém, honra teu pai e a tua mãe. Ele, porém, respondendo, lhe disse: mestre, tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade. E Jesus, olhando para ele, o amou e lhe disse: falta-te uma coisa. Vai, vende tudo quanto tens e dá-o aos pobres, e terás um tesouro no céu. E vem, toma a cruz e segue-me. Mas ele, pesaroso desta palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Então Jesus, olhando em redor, disse a seus discípulos: quão difícil entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. E os discípulos se admiraram destas suas palavras. Mas Jesus, tornando a falar, disse-lhes: filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Então Jesus Cristo está dizendo o seguinte, e depois em outro texto, em outro evangelho, no qual ele diz exatamente a mesma passagem, ele fala: aos homens é impossível. Mas, é esse mesmo, mais à frente? Então, eu não tinha, é Marcos, né? Não, 10, 27. Jesus, porém, olhando para eles, disse para o... 26, né? E eles se admiravam, ainda mais dizendo entre si: quem poderá, pois, salvar-se? Jesus, porém, olhando para eles, disse: para os homens é impossível, mas não para Deus, porque para Deus todas as coisas são possíveis. Então, para Deus todas as coisas são possíveis. Mas aquele homem que tentar acreditar em si mesmo vai tropeçar na pedra de tropeço, que é Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele pode ser uma pedra de salvação ou uma pedra de tropeço. Aqueles que acreditam em si mesmos, em qualquer medida que seja, nem que seja 1% em si mesmo, tropeçou e caiu e falhou miseravelmente e vai para o inferno. Aqueles, porém, que acreditam em Jesus como sua pedra de salvação, ganham a vida eterna de uma vez e por todas, e entendem que não depende deles, eles estão sobre essa pedra, sobre esse fundamento que é Cristo, e ninguém pode tirar. Amém. Uma vez que Jesus Cristo tomou na sua mão, ninguém mais tira. Não, ninguém mais tira, nem você mesmo. Lembra lá do que você decorou? Nem a altura, nem a profundidade, nem a alta criatura, não poderá separar do amor de Deus que está em Jesus nosso Senhor. Para complementar esses textos, ainda um versículo antes diz o seguinte: mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Então, quem nos amou foi Jesus Cristo. Beleza?
porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nada pode nos separar do amor de Cristo Jesus, nosso Senhor. Inclusive, essa pregação que eu estava falando aqui, mais cedo, né? O rapaz falou que deu um exemplo, deixa eu pensar se foi ele mesmo, deu um exemplo que foi o seguinte: uma mãe e uma filha conversando, e a filha dizia para a mãe: mãe, eu te amo. A mãe dizia: não, eu te amo mais. E a filha dizia: não, eu te amo mais. E a mãe dizia: mas eu te amo mais. E que ficaram nessa discussão por um longo tempo, até que a mãe falou: mas eu te amei primeiro. E aí ele usa isso para embasar o texto, a fala dele lá, dizendo que tudo bem, então você ama a Deus tanto quanto Deus te ama, mas Deus te amou primeiro. Mas eu digo para ele uma grande heresia desse falso profeta. Ninguém ama a Deus mais do que Deus ama as pessoas. Ninguém. É muito triste ouvir alguém dizer isso. O amor de Deus é incomparável. Inclusive, não existe amor sem ser vindo de Deus. A gente ama através do amor de Deus. Aqueles que estão no mundo não têm amor por ninguém. Preste atenção, uma mãe que é do mundo, que não é salva, não ama seus filhos. Eu digo isso com toda certeza e segurança no meu coração, inclusive porque a Bíblia diz isso. Amém. Os seus filhos, os filhos dessa mãe, vão para o inferno se ela não se converter e declarar para ele. Tudo bem, eles podem ser salvos por outros meios, podem querer conhecer a Deus de alguma maneira, mas se for por esta mãe, os filhos dela vão para o inferno. Inclusive o pastor Francisco hoje falou que os filhos são santificados pelo esposo que é crente, quando a esposa não é crente, e a esposa que é crente também santifica o seu marido crente e os filhos. Santifica é separa, não quer dizer necessariamente que eles vão ser salvos também, mas que separa, já tem alguém ali para falar do amor de Deus por eles. Se esta mãe crente pode sim mostrar o amor de Deus para esses filhos, e eles podem vir à salvação. Agora, uma mãe não crente não pode fazer isso. Uma mãe não crente não pode fazer isso. Inclusive, a minha própria mãe, eu ouvi a voz a vida inteira dizer: eu não me importo com qual religião você siga, desde que você tenha uma religião. Olha só que coisa, eu iria para o inferno facilmente, né? Mas pior ainda ficou quando eu escolhi a Jesus Cristo e ela se ofendeu. Então aquela história de qualquer religião eu aceito foi por água abaixo. E aí aquele texto de não irriteis a vossos filhos fica um pouco mais claro para mim, né? Porque ela falou a vida inteira uma coisa. Depois, quando você escolhe por Jesus Cristo, de repente você começa a ofender a pessoa. Isso cria frustração na pessoa. Você acreditava numa coisa, depois não. E é o que acontece com as pessoas que estão no mundo, que não seguem a palavra de Deus, não tem fidelidade, não é sim, sim, não, não, traz confusão para a cabeça dos seus filhos, porque uma hora você pode, uma hora você não pode, uma hora está tudo bem você cometer adultério, outra hora não está, uma hora está tudo bem você fazer, para a gente não, olha só, meu filho, crianças dessa igreja, pessoas dessa igreja, membros dessa igreja, tudo o que a gente precisa saber está aqui. Se eu não cometo qualquer coisa que está aqui, eu estou errado e a Bíblia está certa. Se eu não consigo cumprir por minhas próprias falhas, eu estou errado, mas a Bíblia está certa. Então, se vocês quiserem saber o que está certo e o que está errado, está aqui, está escrito aqui. Pai, mas você não é apropriadamente certo que o filho confronte ao pai desta maneira, sem respeito. Mas vamos dizer aqui, no contexto, coube. Pai, o senhor não está cumprindo o que a Bíblia diz, porque o senhor não está santificando o sábado. Vamos ler lá na Bíblia o que a Bíblia está dizendo. Olha, Jesus Cristo, ele é o sábado, ele é o nosso repouso. Essa história de santificar o sábado é para aqueles que não creem na Bíblia. Vamos ler junto, meu filho, vamos estudar.
Beleza? Então estou aqui cumprindo corretamente. Agora, Pai, o Senhor não tem ceado, não tem trazido à memória o que Jesus Cristo fez. Eu estou errado. E eu vou estar. E a linha, ela nunca tem variação. Essa linha ela é invariável. É um caminho reto. Jesus Cristo é um caminho reto. A gente segue a Jesus Cristo, a gente não segue ao homem. Então, nossos filhos e membros da igreja, entendam, a gente segue a Jesus Cristo, invariável. Eu posso até variar, ir para a direita ou para a esquerda, porque eu sou falho. Mas a linha que eu tento seguir é essa, é a linha reta. Não é conforme esses pregadores, essas pessoas de fora, que variam à medida do que eles querem. Então, de repente, agora o Papa decidiu que agora não pode mais ter homossexual sendo padre, pelo que eu entendi. Mas até então os homossexuais tinham espaço na igreja, porque não tinham antes, agora tem. Da cabeça deles, mudou. A Bíblia nunca mudou. O homossexual deveria estar morto. A Bíblia não tem variação, Levíticos 18 e 20. O homem que se deita com o homem deveria estar morto. Em Romanos 1, mesma história. Pois é, exatamente. Enfim, Romanos 3, 23, 3, 10, por favor. Eu não vou conseguir chegar ao final. Amém, contigo. Amém. Olha, brincadeira. Diga, 3:10, Romanos 3:10. Como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. Romanos 3:19 a 22, por favor. Ora, nós sabemos que tudo que a lei diz aos que estão debaixo da lei, o diz para que toda boca esteja fechada e todo mundo seja condenável diante de Deus. Por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo testemunho da lei e dos profetas. Isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos que creem, porque não há diferença. Porque todos os pecados instituídos estão da glória de Deus. Bom, vamos continuar aqui até o 24. Sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, nossa pedra de tropeço ou nossa pedra de salvação. Pedra de tropeço para aqueles que creem que podem ser justificados pela lei, e pedra de tropeço e pedra de salvação para aqueles que creem e são remidos pelo sangue de Jesus Cristo. Justificados, salvos por Jesus Cristo. Em Romanos 7,14 diz, por favor, porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu, Paulo falando, sou carnal, vendido sob o pecado, porque o que faço não o aprovo, pois o que quero isso não faço, mas o que aborreço, isso faço, e se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa, de maneira que agora já não sou eu que faço isto, mas o pecado que habita em mim, porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum, e com o efeito, querer está em mim, mas não consigo realizar o bem, porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Ora, se eu faço o que não quero, já o não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Ache então esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Porque segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento, e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Miserável homem que eu sou! Quem me livrará do corpo desta morte? Dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Assim que eu mesmo, com entendimento, sirvo a lei de Deus, mas com a carne, a lei do pecado. Então eu, como homem miserável que sou, e vocês também, e todo mundo também, servimos
a carne. Quanto à carne, a lei do pecado. Se eu creio que eu posso ser salvo por meio das minhas obras e não por meio de Jesus Cristo, não me tornei espiritualmente filho de Deus, não tem como andar em espírito, em verdade, porque o que eu digo não é verdade. Como que eu vou poder andar na verdade se eu não digo a verdade? Não posso. Se eu quero andar na verdade, se eu quero andar em espírito, há de convir os irmãos comigo, que eu preciso do Espírito para isto. Porque eu sou carnal, vendido sob pecado, e eu tenho em mim o Espírito do homem. Se eu quero andar no Espírito de Deus, com a lei espiritual de Deus, eu preciso ter o Espírito de Deus. Afora isto, não tem como. Se eu falo a mentira sobre a salvação, eu não sou salvo, eu não tenho o Espírito de Deus, eu não posso andar no Espírito de Deus. Eu só posso andar na carne, na lei do pecado. Estou preso ao pecado, tentando andar ou dizer que tento andar segundo a lei de Deus. E vai padecer e viver no inferno para toda a eternidade. Tropeçou na pedra de tropeço, que é Jesus Cristo. E morreu, foi. 2 Coríntios 11, por favor. Seu avô também, sabe? 2 Coríntios. Então, segunda epístola aos Coríntios 11. Eu separei todos os textos, mas eu estou abrindo a Bíblia aqui, porque eu gosto de ler na minha Bíblia. 18, a partir do versículo 18, por favor. Pois que muitos se gloriam segundo a carne, Paulo falando, eu também me gloriarei. Porque sendo vós sensatos, de boa mente, tolerais os insensatos? Pois sois sofredores. Se alguém vos põe em servidão, se alguém vos devora, se alguém vos apanha, se alguém se exalta, se alguém vos fere no rosto. Envergonhado digo como se não fôssemos fracos, mas no que qualquer tem ousadia, com insensatez falo, também eu tenho ousadia, diz Paulo. São hebreus? Também eu. São israelitas? Também eu. São descendências de Abraão? Também eu. São ministros de Cristo? Falo como fora de mim, eu ainda mais. Em trabalhos, muito mais. Em açoites, mais do que eles. Em prisões, muito mais. Em perigo de morte, muitas vezes. Recebi dos judeus 5 quarentenas de açoites, menos 1. 3 vezes fui açoitado com varas. 1 vez fui apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. 1 noite e 1 dia passei no abismo. Em viagem, muitas vezes. Em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos da minha nação, em perigos de gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre os falsos irmãos. Em trabalho e fadiga, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejum muitas vezes, em frio e nudez, além das coisas exteriores, me oprime cada dia o cuidado de todas as igrejas. Quem enfraquece que eu também não enfraqueça, quem se escandaliza que eu me não abrase, se convém gloriar-me-ei no que diz respeito à minha fraqueza. O Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que é eternamente bendito, sabe que eu aumento. Então, quando Paulo procura gloriar alguma coisa, ele se gloria nas fraquezas dele. Porque quando ele está fraco, então ele é forte. Ele diz lá no versículo 10 do capítulo 12: por isso sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então sou forte. Enfim, Paulo está dizendo aí que ele se gloria nas fraquezas, no momento que ele está mais fraco, porque quando ele está mais fraco, é quando ele está mais forte, porque é manifesto nele o poder de Deus. A Bíblia diz, Jesus Cristo disse, que quando a gente estiver frente aos sinédrios, sendo julgados, sendo perseguidos, que a gente não deve se preocupar com o que a gente vai falar, porque quem vai falar é o Espírito Santo através da gente. Não somos nós, é o Espírito Santo. Ele vai dizer o que é certo para a gente falar. Então, nessa hora, quando eu estiver mais fraco, quando eu estiver com mais medo, quando eu estiver sendo perseguido, estiver enfraquecido, é quando o poder de Deus se manifesta, prioritariamente. Ou seja, quando eu me enfraqueço, quando eu percebo que eu não sou nada, é onde Deus consegue operar. Se eu tentar me gloriar do que eu faço,
eu vou ser nécio. Eu estou sendo falho, porque eu não estou sendo forte, estou sendo fraco. Eu não estou olhando para Deus. Sejam humildes como crianças. O que a criança faz? Ela vai buscar a resposta, porque ela não tem resposta. Ela não sabe nada. Não é? A gente está falando num conceito de criança, de humildade, né? Porque a Bíblia também diz que no coração da criança está ligada a estutícia. E as crianças, quando se dão poder, elas exercem esse poder. Então, se a criança que tem estutícia no seu coração, os pais não corrigem essa criança, ela vai crescer com loucura e vai tentar dominar sobre os pais e vai conseguir. Enfim, e aí vai se tornar um grande ditador. Mas as crianças que querem conhecer a Deus, que têm humildade no seu coração, que são humildes para poder entender que não conhecem nada, que os pais educaram bem, que mostraram para elas que elas são crianças e que precisam ser doutrinadas, que precisam ser ensinadas e educadas no caminho, estas vão chegar com humildade para poder entender. Em Atos 4, diz o seguinte: ele é a pedra que foi rejeitada, versículo 11, por vós, os edificadores, a qual foi posto por cabeça de esquina. Em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Nenhum outro nome há debaixo de todo o céu, em toda a terra, pelo qual devamos ser salvos. Então eu não posso dizer, em nome de José Renato, eu vou ser salvo. É pelo nome de Jesus Cristo. Porque não depende das minhas próprias obras. Depende do que Jesus Cristo já fez por nós. Eu vou tentar acelerar agora, porque eu estou com muitos textos ainda pela frente. Em Lucas capítulo 7, por favor. Esse texto eu quero ler. Irmãos, eu peço que os senhores sejam pacientes comigo. Ainda não cheguei nem a 1 hora de pregação, então vocês, por favor, fiquem tranquilos. Hoje só são 3 horas de pregação. Amém. Lucas capítulo 7, versículo 40. Esse texto é um texto que eu fico muito feliz que Deus tenha colocado no meu coração em um dia, quando eu estava fazendo evangelismo, e Ele me deu o entendimento desse texto e eu fiquei tão feliz. Não é? É esse aqui? É esse aqui. Enfim. E respondendo, Jesus disse-lhe: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. E ele disse: Dize-a, mestre. Um certo credor tinha 2 devedores, um devia-lhe 500 dinheiros e outro 50. E não tendo eles com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Dize, pois, qual deles o amará mais? E Simão respondendo disse: Tenho para mim que é aquele a quem mais perdoou. E ele lhe disse: Julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: Vês tu esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para meus pés, mas esta regou meus pés com lágrimas e os enxugou com os cabelos de sua cabeça. Não me deste ósculo, mas esta, desde que entrou, não tem cessado de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta ungiu meus pés com unguento. Por isso te digo que os seus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amou. Mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. E disse-lhe a ela: Os teus pecados são perdoados. Que estavam à mesa começaram a dizer entre si: Quem é este que até perdoa pecados? E disse a mulher: A tua fé te salvou, vai-te em paz. Jesus Cristo traz aqui um acontecimento muito importante para que a gente entenda. Uma vez eu estava fazendo evangelismo e aí eu falei que Jesus Cristo colocou esse versículo na minha boca na hora. Não é um versículo que fica na minha memória sempre não, mas ele colocou na hora. O que é interessante é que a pessoa estava querendo dizer sobre fazer as coisas de bem, para fazer as coisas do bem, para poder ser salvo. E eu estava querendo mostrar para a pessoa que se ela acredita que ela já faz muitas coisas boas para ser salva, ela depende pouco de Cristo, ela vai amar pouco. Então ela não vai conseguir fazer nem muitas coisas por amor nesse caso. Vamos entender então o que esse texto está dizendo. Se eu reconheço que eu sou pecador e que eu sou falho e que eu não consigo me salvar porque eu vou continuar pecando aqui e até o final da minha vida, eu preciso de um Salvador porque eu sou todo concebido em pecado,
e minha carne é pecadora, eu estou dizendo, nada do que eu sou, do que é meu, eu quero manter. Isso tudo que é minha carne, eu quero jogar fora, porque ela não tem, é inútil, é imprestável. E aí eu estou dizendo, esse que perdoou todos os meus pecados, que perdoou tudo que eu sou, todo pecador que eu sou, toda a minha carne pecadora, a esse eu devo direcionar todo o meu amor. Agora a gente pensar o seguinte, se eu venho, por exemplo, aqui, como que pelo que eu fiquei sabendo que o pastor Francisco me explicou, os mormons, se eu não me engano, eles fazem um pouco disso. A pessoa tem uma dívida, aí ele vai à casa da pessoa, eles vão à casa da pessoa e falam, eu vou pagar todas as suas dívidas. E aí essa pessoa se vincula aos mormons a partir disso. Então eu estava desesperado porque eu estava afundado em dívidas. E veio alguém e perdoou todas as minhas dívidas. Eu fico em eterna gratidão a essa pessoa. Que ela me livrou de um grande mal que eu estava sofrendo. Assim é aquele que crê e que entende que é pecador e que para nós não tem salvação, que a gente merece o inferno, o lago que arde com fogo e enxofre para toda a eternidade. Mas se eu olho para Jesus Cristo e Ele me dá vida eterna, como que eu não vou ser eternamente grato a Jesus Cristo? Como que eu não vou entender como que eu não vou conseguir também direcionar a Ele este amor que Jesus Cristo mesmo falou, que ela muito amou? Porque ela entendeu que ela era pecadora e que para ela não tinha salvação. Mas o outro, que já fazia tudo que estava escrito na lei de Moisés, que só tinha que acertar aqui e ali, esse pouco ama. Não, eu já estou quase lá, né? Obrigado aí por esse 10 reais aí que me ajudou aí na passagem, mas eu estou tranquilo. Pouco ama. Aqueles que acreditam nas suas próprias obras para serem salvos, aqueles que acreditam que foram escolhidos antes de todos os tempos, antes de nascer, para receber a salvação e a vida eterna, precisa amar quem? Eu já fui escolhido. Não precisei nem fazer nada. Eu também não precisei fazer nada, obviamente, né? Mas não é pelos meus olhos marrons, claros, né? Enfim, castanhos. É porque eu criei em Jesus Cristo. É porque eu percebi que eu sou pecador, que eu sou falho. E eu percebi que eu precisava de um Salvador, e esse Salvador é Jesus Cristo. E eu amo a Jesus Cristo por Ele ter me amado. Porque Ele se entregou a própria vida para poder me dar vida eterna. Porque Ele criou todas as coisas, traçou o plano antes de todos nascermos, determinou dois caminhos possíveis, e a partir disto me deu a vida, e a partir disto me deu a possibilidade para a vida eterna. Ele fez tudo. Eu não fiz nada. Eu só posso direcionar amor a essa pessoa, que é Jesus Cristo. Enfim, para não me demorar mais ainda, em Judas, esse texto aqui, ele é importante. Então, eu estou quase 1 hora, eu vou ler rapidamente agora. Finalzinho, eu vou ler rápido. Judas capítulo 1, versículo 24 e 25. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar e apresentar-vos irrepreensíveis com alegria perante sua glória. Judas capítulo 1, só tem um capítulo. Não. Versículo 24 e 25. Depois a gente vai para a primeira epístola de Pedro, tá? Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar e apresentar-vos irrepreensíveis com alegria perante a sua glória, ao Deus único, sábio, Salvador nosso, seja glória e majestade, domínio e poder, agora e para todo sempre. Amém. Então, prestemos atenção no que está escrito. Aquele, quem? Ao Deus único, sábio, Salvador nosso, seja glória, majestade, domínio e poder, agora e para todo sempre. Amém. Aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar. Então, quem que é poderoso para nos guardar de tropeçar? Sou eu mesmo? Não. Jesus Cristo. E apresentar-vos. Então, quem é que nos apresenta? Jesus. Irrepreensíveis
com alegria perante a sua própria glória. Não sou eu que faço nada. Não são os irmãos que fazem alguma coisa. Se querem se gloriar, gloriem-se nas suas próprias fraquezas, porque é quando Jesus Cristo se revela, porque é quando Jesus Cristo se mostra através da vida dos irmãos, porque é quando eu sou fraco, então sou forte. Quem é poderoso para nos guardar de tropeçar e apresentar-vos irrepreensíveis com alegria perante a glória? É o Deus único, sábio, Salvador nosso, seja glorioso e majestoso, para quem é devido toda a glória, majestade, domínio e poder, agora e para todo sempre, Jesus Cristo nosso Senhor. Em 1 Pedro, capítulo 2, agora eu estou indo caminhando já para os dois últimos textos. E chegando, versículo 4, e chegando-vos para ele, pedra viva, reprovada, na verdade, pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa, vós também como pedras vivas, sois edificados casa espiritual, sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por Jesus Cristo. Por isso também na Escritura se contém: eis que põe em Sião a pedra principal da esquina, eleita e preciosa, e quem nela crer não será confundido. E assim para vós os que credes é preciosa, mas para os rebeldes, a pedra que os edificadores reprovaram, essa foi a principal da esquina, e uma pedra de tropeço e rocha de escândalo para aqueles que tropeçam na palavra, sendo desobedientes, para o que também foram destinados. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Jesus Cristo, e nós nos tornamos pedras vivas a partir da obediência a Cristo, de crer nele. Então agora nós somos cristãos. Nós podemos dizer nos cristãos: nós somos pedras vivas, edificados casa espiritual, sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus. Por quem? Por Jesus Cristo. Não existe outra forma. Não existe outra forma de oferecer sacrifício espiritual a não ser por Jesus Cristo. Aqueles que não estão nele não conseguem fazer. Em Ezequiel, esse agora é o último texto mesmo, eu peço aos irmãos, Ezequiel capítulo 3, versículo 20 e 21. É só para avisar para os irmãos algo que Deus nos avisou. Enfim, Ezequiel 3, 20, 21. Semelhantemente, quando o justo se desviar da sua justiça e cometer a iniquidade, e eu puser diante dele um tropeço, entendemos já quem é o tropeço nessa altura da pregação, não é? Ele morrerá. Porque tu não o avisaste no seu pecado, morrerá. E suas justiças que tiver praticado não serão lembradas, mas o seu sangue da tua mão requererei. Mas avisando tu o justo para que não peque, ele não percar, certamente viverá, porque foi avisado, e tu livraste a tua alma. Então, irmãos, nós devemos avisar as pessoas que eles vão tropeçar nas pedras de tropeço. E por isso a gente vai às ruas. E por isso a gente ataca as outras igrejas. E por isso a gente ataca os outros líderes que estão aí pregando mentira e falando heresias da palavra de Deus, que tropeçam na pedra de tropeço, que é Jesus Cristo, o qual a gente conhece através da palavra de Deus, que é a Bíblia, que foi preservada por Deus, a palavra de Deus em português, a ACF, que foi preservada por Deus para conhecermos o que Jesus Cristo falou e para conhecermos a pedra de salvação e de tropeço e podermos entregar pedras vivas, quanto pedras vivas a estas pessoas, Jesus Cristo, que está sendo aí fora
corrompido, enganando as pessoas para que eles se afastem do verdadeiro amor, para que creiam em si mesmos, nas suas próprias capacidades, indo com isso para o inferno. Por isso que a gente para as pessoas na rua e quando a gente fala com a pessoa assim, não, eu sou evangélico. Estava outro dia na rua falando com uma pessoa, para finalizar, tá? E aí eu falei com a pessoa, você morresse hoje, você iria para o céu? E aí a pessoa falou, não tenho certeza. Eu falei, posso te mostrar na Bíblia como ter certeza? E aí falou, pode. E aí eu perguntei primeiro, né? Como que te ensinaram que é possível ir para o céu? E a pessoa falou, você tem que fazer as coisas que Deus manda, tem que cumprir as coisas que estão escritas na Bíblia. Aí eu perguntei, e se você não conseguir? Aí eu vou para o inferno, né? Aí eu falei, não é isso que a Bíblia diz. Posso te mostrar o que a Bíblia diz sobre a salvação? Isso aí é pedra de tropeço, porque isso aí você nunca vai conseguir cumprir. Você consegue ficar sem pecar? Não. Então você está tropeçando. E vai tropeçar sempre. Posso te mostrar a salvação, então, como que é? A pedra de salvação? Pode. Aí eu comecei a mostrar o Evangelho de Jesus Cristo, né? Exatamente tudo que a gente falou hoje, basicamente. E aí a pessoa olhou no relógio e falou assim, entendi. Tava olhando, tava falando, tava entendendo, tava conversando comigo. Aí falou, eu tenho que ir para a igreja, mas eu estou atrasado que eu tenho que ir para a igreja. Estava mais ou menos na metade do evangelismo ali, do nosso como é que é? Roteiro de evangelismo. E aí ele falou, tem que ir para a igreja. Eu falei assim, a igreja que você vai, que está te pregando coisas que vai te levar para o inferno, é esta para a qual você tem que ir? Eu estou aqui te entregando as palavras da vida, conforme você mesmo declarou que não tinha ouvido desta maneira. Está lendo aqui comigo. Que valor tem este lugar para o qual você vai frente à palavra de Deus? Está te condenando, não está te dando salvação. E a pessoa ficou e ouviu até o final, no final ela foi salva. Graças a Deus por isso. Mas é triste, porque essas pessoas são enganadas, à torto e à direito. E as pessoas falam coisas que não estão escritas na Bíblia. Gente, eu discuto às vezes com as pessoas, converso às vezes com as pessoas, na rua, nos lugares que eu vou, falando de Bíblia, eu tenho uma conversa com algumas pessoas, e aí você pergunta, aí você está lá debatendo sobre o que está escrito, o que não está escrito, e aí você pergunta para a pessoa quantas vezes você leu a Bíblia toda? Nenhuma. Como que... Está que não fala de Deus, não é salvo, nunca leu a Bíblia toda. Beleza, mas lê a Bíblia toda, mas também não é salvo. Entendeu o que está escrito? A palavra de Deus é um livro espiritual e se discerne espiritualmente. E se eu não tenho o Espírito Santo de Deus, eu não consigo entender. Então eu preciso do Espírito Santo para me fazer entender. Mas se eu não li nenhuma vez, aí ficou pior ainda, né? Enfim. E é isso, as pessoas não leem. Eles não conhecem a Deus, não buscam a Deus, não têm humildade, não querem conhecer, estão tropeçando na pedra de tropeço e estão conduzindo muitas pessoas ao inferno. E, conforme a gente leu em Ezequiel, se a gente não avisar, o sangue deles cai sobre nós, porque a gente conhece a verdade. Aquelas pessoas não conhecem, elas estão indo para o inferno. Se a gente não avisar, o sangue deles cai sobre nós, que conhecemos a verdade. Nós estamos ouvindo ele falando, não, porque quando eu morrer eu vou estar lá com Deus, e porque eu sou espírita, e eu sou católico, e eu faço todas as obras, então eu vou estar com Deus. E eu estou ouvindo, eu não estou avisando para essa pessoa, só, você não vai estar com Deus, mas vai estar com Deus lá no lago com fogo e enxofre. Não é na vida eterna, não. Estou te enganando. Não estou falando segundo a palavra de Deus. Quer ler o que a palavra de Deus diz? Vamos ler. Eu mostro para vocês. Enfim. Essa é a palavra de hoje. Agradeço aos irmãos pela paciência.